Relatos de terror. Boa noite, o meu nome é Roberto. Tenho 52 anos de idade e a história que vou contar aconteceu comigo, cerca de 40 anos atrás. Tudo aconteceu durante uma noite com os meus amigos em casa. Nós sempre nos reuníamos para jogar jogos de tabuleiro. Era uma noite escura e chuvosa, perfeita para uma atmosfera assustadora. Eu morava em uma casa antiga, cheia de histórias sombrias que alimentavam a nossa imaginação durante os jogos. Nós ríamos e fazíamos brincadeiras para despertar nosso medo mais profundo, mas nunca imaginaríamos que a realidade tomaria um rumo aterrorizante. Naquela noite, escolhemos um jogo de tabuleiro recém-adquirido. Era uma edição especial de um jogo de mistério sombrio, chamado O Enigma do Pesadelo. O jogo tinha uma reputação de provocar eventos estranhos, mas nunca acreditei nessas superstições. Sentados ao redor da mesa, começamos a jogar. As regras eram simples: investigar uma série de crimes macabros em uma mansão abandonada em busca da verdade. As cartas e os componentes do jogo faziam com que nos sentíssemos profundamente envolvidos na investigação. À medida que continuamos jogando, o clima da sala se tornava cada vez mais sinistro. As luzes piscavam e ouvíamos ruídos estranhos provenientes das paredes. Inicialmente, pensamos que eram apenas nossas mentes brincando conosco, mas o clima pesado parecia muito real. À medida que o jogo avançava, notamos que as cartas do jogo começaram a mudar. Mapas indicavam salas que não existiam na minha casa e as descrições dos crimes pareciam cada vez mais detalhadas e reais. Começamos a sentir uma presença maligna ao nosso redor. O ar pesado de medo sufocava nossos suspiros. Aos poucos, percebemos que o jogo estava nos conduzindo a uma investigação que ultrapassava os limites do tabuleiro. A mansão sombria e abandonada do jogo parecia ter ganhado vida, e nós estávamos presos em seu pesadelo. Enquanto seguíamos as pistas, adentramos pelas divisões da casa, onde os sussurros ecoavam pelos corredores vazios. As paredes rangiam e sombras se moviam rapidamente, criando uma dança sinistra no escuro. Imagens de crimes horríveis pareciam se materializar à nossa frente. O jogo se tornou uma batalha pela nossa própria sobrevivência. Nós lutávamos para resolver os enigmas, tentando desvendar o segredo sombrio que nos envolvia. Mas a cada passo que dávamos, o perigo se intensificava. Um de nossos amigos desapareceu misteriosamente e o medo se instalou em nossos corações. Encontramos uma última pista que nos levou ao porão, o local mais macabro da casa. Suas paredes úmidas e escuras revelavam uma cena desoladora. Um altar sinistro com velas acesas e um livro antigo. Era o livro das almas, capaz de conceder desejos obscuros em troca da nossa própria existência. No momento em que percebemos a gravidade da situação, era tarde demais. O espírito maligno da mansão havia despertado e estava determinado a possuir nossas almas. Gritos ecoavam pelo porão enquanto tentávamos desesperadamente fechar o livro, mas nossos esforços foram em vão. Embora tenha se passado décadas desde essa noite aterrorizante, ainda sinto a presença obscura do jogo me assombrando. Agora, aos 52 anos, compartilho essa história para alertar a todos. Cuidado com os jogos que desafiam a realidade, pois podem nos levar a um pesadelo terrível do qual nunca mais podemos escapar. E assim encerro minha história, uma história que ainda me assombra. Espero que você tenha sentido a angústia e o medo que vivenciamos naquela noite. Acredite ou não, a linha entre ficção e realidade pode ser tênue, e nem sempre estamos preparados para enfrentar o que está além dela. Boa noite, meu nome é Lucas e tenho 27 anos. Sente-se, apague as luzes e prepare-se para uma história assustadora que me aconteceu recentemente. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que mudou minha vida para sempre. Prepare-se para um encontro com o desconhecido, uma criatura que se esconde nas sombras e que, acredite, é real, um lobisomem. Tudo começou em uma noite de lua cheia. Era uma noite de outono, as folhas caíam das árvores e o vento soprava de maneira arrepiante.
Eu estava voltando para casa após sair do trabalho tarde da noite. O caminho que eu costumava fazer estava envolto em uma densa névoa. Eu podia sentir meus pelos arrepiarem enquanto caminhava pela rua vazia. De repente, eu ouvi um som estranho vindo de um beco escuro. Foi um uivo sinistro, um som que jamais tinha ouvido antes. Meus instintos me disseram para correr, mas algo me impedia de investigar. Com medo, mas curioso, decidi adentrar o beco. A cada passo que eu dava, a sensação de ser observado se intensificava. As sombras oscilavam ao meu redor, como se estivessem vivas. De repente, um calafrio percorreu minha espinha. Olhei para trás e vi um par de olhos amarelos brilhando no escuro. Meu coração acelerou quando percebi que estava sob a guarda de um lobisomem. Tremendo de medo, comecei a caminhar lentamente na direção oposta. O som de passos pesados começou a acompanhar o meu ritmo, como se o lobisomem quisesse me alcançar. Meu corpo estava encharcado de suor, minha mente repleta de pensamentos obscuros. Sem aviso, a criatura emergiu das sombras. Seus dentes afiados brilhavam na luz da lua, sua pelagem negra tremeluzindo ao vento. O lobisomem me encarou com olhos famintos, parecendo não ter nenhuma intenção além da minha destruição. Com um grito de horror, comecei a correr o mais rápido que consegui. O lobisomem perseguia implacavelmente, suas patas e garras rasgando o asfalto enquanto erra tão rápido quanto um raio. Eu me sentia como uma presa indefesa, correndo para minha própria morte. Desesperado, eu lembrei de um antigo conto local sobre o poder de uma flor rara, a esfinge negra. Diziam que, quando confrontados com um lobisomem, a flor poderia acalmar o monstro selvagem que vivia dentro deles. Sem saber se aquilo tudo era verdade, decidi arriscar. Por sorte, eu sabia onde encontrar a flor. Lembrei-me de uma trilha nas profundezas da floresta, onde a lenda dizia que crescia uma única esfinge negra. Com todas as minhas forças, consegui chegar à trilha e encontrei a flor mística. Sem perder tempo, corri de volta para onde o lobisomem me perseguia. Uma última vez, ele avançou na minha direção, mas desta vez segurando a flor. Com um único gesto, joguei a esfinge negra em direção ao monstro. O lobisomem parou no ar, suas garras recolhidas, enquanto a flor caía ao seu lado. Lentamente, os pelos começaram a desaparecer, suas patas se transformaram em mãos humanas e seus olhos amarelos voltaram a ser azuis. Era um homem nu, tremendo e envergonhado. Ele se apresentou como Adrian, uma vítima da maldição do lobisomem. Adrian contou sua história triste e solitária, de como ele ficará preso em sua forma bestial por tantos anos. Mas graças à flor, finalmente havia encontrado liberdade. Desde aquele dia, Adrian e eu nos tornamos amigos. Ele decidiu ajudar outras pessoas que foram amaldiçoadas como ele. Juntos, fundamos uma organização para auxiliar e estudar essas maldições sobrenaturais. E assim, termina a minha história. Agora, você pode apagar as luzes e seguir em frente com sua noite. Lembre-se, o desconhecido está sempre à espreita, mas às vezes, a luz pode ser encontrada nas sombras mais sombrias. Boa noite, meu nome é Antônio e tenho 34 anos. Sou um caminhoneiro veterano. Já percorri inúmeras estradas escuras e solitárias durante a minha carreira. Mas o que vou contar hoje é a história mais assustadora que já vivenciei. Era uma noite chuvosa e sombria. Eu estava dirigindo pela estrada deserta em direção a uma cidadezinha isolada. A chuva batia no para-brisa do meu caminhão, dificultando a visibilidade. As luzes dos postes se apagavam rapidamente, deixando um rastro de escuridão ao passar. Enquanto eu seguia em frente naquele ambiente claustrofóbico, algo começou a me incomodar. Notei um par de olhos amarelados brilhando no meio das árvores à beira da estrada. A princípio, pensei que fosse apenas um reflexo da luz, mas conforme meus medos aumentavam, percebi que aqueles olhos pertenciam a uma terrível criatura. Ela era alta e esguia,
com garras afiadas que rasgavam o asfalto enquanto corria atrás do meu caminhão. Seu rosto deformado exibia uma expressão de fome e raiva incontroláveis. Seu corpo estava coberto por uma pele escamosa e negra, fazendo com que se misturasse perfeitamente com as sombras ao seu redor. Minhas mãos tremiam no volante enquanto acelerava o caminhão em uma tentativa desesperada de escapar. A criatura, no entanto, acompanhava o ritmo, cada vez mais próxima, rosnando e mostrando suas presas afiadas. Eu podia sentir o hálito podre e fétido da criatura em minha nuca, causando arrepios em toda a minha espinha. O suor escorria pelo meu rosto à medida que a adrenalina tomava conta do meu corpo. Enquanto continuava minha perseguição pela estrada escura, minha mente começou a divagar sobre o que poderia ser aquela criatura e como conseguiu se soltar das profundezas do desconhecido. De repente, avistei uma luz brilhante à frente e uma ponte suspensa surgindo no horizonte. Era minha única esperança de sobreviver. Com todas as minhas forças, pressionei o acelerador ao máximo, sentindo meu coração disparar. A criatura, percebendo minha fuga iminente, aumentou sua velocidade também. Ela se aproximava rapidamente, mostrando sua ferocidade a cada passo. Enquanto eu me aproximava da ponte, uma onda de alívio percorreu meu corpo. Eu estava prestes a atravessar a ponte quando, de repente, a criatura saltou, tentando me impedir. Com um grito de terror, fechei os olhos e pisquei para passar pela criatura. Por um momento, senti seu impacto contra o caminhão, mas surpreendentemente, consegui atravessar a ponte sem sofrer nenhum dano catastrófico. Ofegante e com o coração ainda acelerado, olhei pelo retrovisor para ver a criatura desaparecer na escuridão da noite. Desde essa experiência aterrorizante, nunca mais soube o que era aquela criatura ou por que ela me perseguia. Mas uma coisa é certa, nunca mais esquecerei aquela noite sombria e minha luta frenética para escapar de um destino incerto. A estrada pode ser um lugar solitário e enigmático, onde o perigo espreita nas sombras, esperando o momento certo para atacar. E, até o dia de hoje, sempre que vejo olhos brilhando do lado da estrada, meu coração acelera, pois sei que posso ter um novo encontro com o desconhecido. Boa noite, meu nome é Luiz e tenho 23 anos. Há alguns meses, minha família e eu decidimos visitar uma antiga fazenda no interior do país. Era um lugar isolado, cercado por vastas plantações e uma atmosfera pesada de mistério. Assim que chegamos à fazenda, percebemos que algo não estava certo. Coisas começaram a ser derrubadas misteriosamente, como se houvesse uma presença invisível vagando pelos corredores assombrados da casa. Nossa curiosidade se transformou em medo, pois objetos eram arremessados violentamente e portas batiam sem motivo aparente. A noite caía e, com ela, uma aura sombria envolvia a fazenda. Criaturas sobrenaturais começaram a aparecer, sombras dançavam nas paredes e ouvíamos suspiros ecoando pelos corredores vazios. Era como se uma força invisível estivesse nos observando, esperando o momento perfeito para nos atacar. Minha família e eu estávamos cada vez mais assustados e desesperados para descobrir o que estava acontecendo. Nós pesquisamos a história da fazenda e descobrimos que ela foi palco de terríveis eventos no passado. Havia relatos de mortes violentas e sacrifícios obscuros realizados ali. Parecia que as almas das vítimas ainda assombravam aquele lugar macabro. Uma noite, enquanto tentávamos encontrar respostas, minha irmã mais nova, Ana, começou a se comportar de maneira estranha. Seus olhos estavam vazios e ela parecia possuída por uma entidade maligna. Nós tentamos desesperadamente libertá-la do controle, mas era como se algo muito mais poderoso do que nós estivesse no controle. Fomos perseguidos pelas criaturas sobrenaturais que habitavam a fazenda. Cada vez que pensávamos em escapar, elas apareciam novamente, bloqueando nosso caminho. A cada momento, o medo tomava conta de nós, enquanto os vultos assustadores se aproximavam cada vez mais. Finalmente, encontramos um antigo diário escondido na biblioteca da fazenda. Nele,
Estava registrado um ritual de exorcismo que poderia quebrar a maldição que assombrava aquele lugar há décadas. Os poucos fragmentos de esperança que ainda tínhamos nos impulsionaram a tentar o impossível. Na noite seguinte, reunimos coragem e realizamos o ritual com a ajuda de um padre local. Tínhamos que resistir às forças malignas enquanto recitávamos as palavras antigas e purificadoras. Durante o ritual, as criaturas e os vultos se aproximavam cada vez mais, tentando nos intimidar, mas permanecemos firmes. Finalmente, quando as últimas palavras foram pronunciadas, um silêncio sepulcral dominou a fazenda. As criaturas paranormais desapareceram, como se nunca tivessem existido. Sentimos um alívio imenso, mas também sabíamos que essa paz era frágil e temporária. Enquanto deixávamos a fazenda, prometemos a nós mesmos que ela nunca seria esquecida e que ninguém mais experimentaria o horror que vivemos. Essa foi a história assombrosa da fazenda, e embora tenha causado pesadelos em todos nós, também nos tornou mais fortes. Aprendemos que o mal existe, mas sempre haverá esperança e coragem para enfrentá-lo. Para aqueles que ousarem explorar a antiga fazenda, saibam que vocês foram avisados. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Uma boa noite a todos.